E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre o duelo entre a Primeira Guerra Mundial versus a Segunda Guerra Mundial, a batalha entre os dois maiores conflitos da história. Conteúdo retirado da revista Mundo Estranho. Mas antes de continuar, deixe um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Vamos para o próximo slide. Vamos para o primeiro fator, países envolvidos. O início da Primeira Guerra em 1914 envolveu duas alianças, a Tríplice Entente, o Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, e a Tríplice Aliança, que contava com o Império Russo, a Inglaterra e a França. Oficialmente, 32 países combateram na Primeira Guerra, que foi uma complexa disputa territorial que teve como estopim o assassinato de um arquiduque. A Segunda Guerra opôs dois grupos de países, os aliados, encabeçados por Estados Unidos e Grã-Bretanha, e os países do eixo, liderados pela Alemanha nazista. Se contarmos os países que foram ocupados e anexados, mais de 60 países participaram direto ou indiretamente do conflito, que foi uma espécie de revanche alemã à derrota da Primeira Guerra. Então, pessoal, o ponto que vai para a Segunda Guerra Mundial. Pois foi 60 países, né, que já na primeira foi 32. Segundo fator, duração. A Primeira Guerra Mundial teve início em 28 de julho de 1914 e terminou com a assinatura do armistício em 11 de novembro de 1918. Foram 4 anos de embates. E apesar do esforço do isolado Império Alemão na primeira metade de 1918, o contra-ataque da Tríplice Aliança deu o golpe de misericórdia e terminou de vez com o conflito. Os britânicos e a França declararam guerra à Alemanha, após ela ter invadido a Polônia em 1º de setembro de 1939. China e Japão já estavam em guerra antes. A disputa entre eles foi incorporada à Segunda Guerra Mundial. Outros países, como a União Soviética e os Estados Unidos, entraram no decorrer do conflito, que durou 6 anos, terminando em 2 de setembro de 1945. Então, pessoal, o ponto aqui vai para a Segunda Guerra Mundial, pois o conflito durou 6 anos. Já a primeira, 4 anos de embates. Terceiro fator, armamentos. Na Primeira Guerra Mundial, muitas armas tiveram seu batismo de fogo nessa época, como as armas químicas, o gás mostarda, por exemplo, causava bolhas na pele e até cegueira, barragem de artilharia, as metralhadoras e os lança-chamas. Em 1914, os aviões antes, só para reconhecimento, evoluíram para bombardeiros e caças. Os tanques entraram em ação em 1916. Agora na Segunda Guerra Mundial. Apesar de grande parte dos armamentos terem sido herança da Primeira Guerra, a Segunda Guerra marcou um grande salto tecnológico da indústria bélica. Com o conflito foram usadas pela primeira vez as aeronaves a jato, os mísseis balísticos e a arma que terminou com a guerra no Pacífico e assombrou a Guerra Fria, a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Então, pessoal, aí o ponto vai para os dois conflitos. Na Primeira Guerra, bombardeiros e caças. Na Segunda Guerra, o destaque, né, vai para a bomba atômica. Quarto fator, inovações. Na Primeira Guerra Mundial, veículos movidos a vapor começaram a movimentar pessoas em escala nunca vista. Além disso, a tecnologia bélica deu origem a invenções importantes durante a Primeira Guerra, como o aerossol e o radar. É claro que esses apetrechos foram depois aperfeiçoados, mas a certidão de nascimento delas data da época dos conflitos. Agora na Segunda Guerra Mundial. Como a turbinada na produção de um modo geral, a Segunda Guerra serviu como campo de aperfeiçoamento de muitas tecnologias que começaram a ser desenvolvidas na guerra anterior. Experiências com radares deram origem ao forno de micro-ondas, e durante a guerra, o teflon das panelas e o nylon das roupas foram inventados. Então, pessoal, o ponto vai para os dois conflitos. Quinto fator, consequência. Na Primeira Guerra Mundial,
A Guerra da Era Industrial tirou a vida de mais de 10 milhões de soldados e feriu por volta de 20 milhões. O total de mortos é estimado em 30 milhões. O mapa da Europa foi redesenhado e os impérios russo, austro-húngaro e alemão deixaram de existir. Vitoriosos e derrotados tiveram que lidar com 4 anos de perdas financeiras. A guerra custou 337 bilhões de dólares. Agora já na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra é de longe o que mais custou à humanidade, em vidas e em recursos. O consenso entre os historiadores sobre o número de baixas ficou em 55 milhões de vidas, 25 milhões de combatentes e 30 milhões de civis. O gasto estimado ficou em 1 trilhão de dólares, valor até pequeno considerando a principal vitória da guerra, o fim do nazismo. Então, pessoal, aí o ponto foi para a Segunda Guerra Mundial. Então o duelo aqui entre a Primeira e Segunda Guerra, quem venceu foi a Segunda Guerra, né? Infelizmente, ela ganhou. Cadê? Deixa eu passar aqui. Ó, o primeiro quesito aqui, países envolvidos, a Segunda Guerra ficou com ponto. No segundo quesito, que duração, a Segunda Guerra também ganhou, ela durou 6 anos, né? E a primeira durou 4 anos. Aqui no terceiro quesito, armamentos, ficou para os duas guerras, né? Deixa eu passar. Inovações aqui, ficou ponto para os dois conflitos. Consequência, ficou ponto para a Segunda Guerra Mundial, porque aquela foi um valor muito maior do que o da Primeira Guerra Mundial, né, que foi 30 milhões, e na segunda 55 milhões de vidas. Então, pessoal, ficou aí o vídeo, só por curiosidade mesmo, que eu vi essa matéria, resolvi fazer o vídeo. E se puder deixar o like aí, se inscrever no canal, valeu, obrigado.